agenciadepodcast.com.br. Opa, sim. E começou. Precisamos aqui saudar nesta abertura, saudar quem nos ouve nesse momento. Agradável, eu gosto disso. Eu não sou muito de aberturas, mas de qualquer maneira é necessário, fundamental e requer o momento. Estamos dando pontapé inicial para o tão famoso podcast, que foi uma insistência por parte em especial de Níquel, Alexandre Níquel. Conheci o Níquel numa mistura de colégio, escola, cidade, rádio e banda, a Topas na época. Mas tenho eu a impressão, estou aqui, lembrando, talvez a primeira vez que a gente tenha se encontrado num evento, numa escola em Canoas, no Cristo Redentor, num palco, num debate sobre música. Lá estava o meu sobrinho chamado Henrique, o Kiko, e a Topas fazia parte, o Níquel estava lá. Não era? Acredito que sim. Em meados de 1900, lá vem uns ou alguma coisa assim. Enfim, e aí num encontro despretensioso, como tem sido assim minha vida recentemente, já estou aqui numa colocação pessoal sobre como vem vivendo, as coisas andam acontecendo. O Níquel estava conversando com Mauro Borba, que hoje é meu chefe na Mix, onde faço cafezinho. Logo depois ele também permaneceu conversando com o Edu Mendas, ou Edu Mendonça, como queiram, que também conheci nessas idas e vindas entre meios de rádio, ele fazendo teatro, mas não foi pelo teatro que nos conhecemos, foi pela Atlântida, aí sim fazendo teatro, portanto, tudo ao mesmo tempo agora, ao mesmo tempo que igual, diferente, os paradoxos da vida. E os dois num diálogo intenso, enorme, e o tempo passou. Quando então Edu perguntou para mim, ou eu perguntei para o Edu, vamos almoçar, e ele disse, então vamos almoçar junto, o Níquel também vai. O Níquel acabou indo junto no almoço, e já antes de começar o almoço, os dois, em especial o Edu, acabou fazendo a proposta e lançando a ideia do tal podcast. Todo esse preâmbulo que fiz foi para chegar então onde estamos agora. E aí eu registrava aqui isso que eu não gosto de fazer abertura, imagino se eu gostasse. Mas o fato é que toda abertura acompanhada de um belo discurso e uma oratória fantástica com uma voz belíssima como essa que tem, só pode deixar as pessoas extasiadas ao ouvirem. Eu, no seu lugar agora, por exemplo, estaria atento, arrepiado, emocionado e querendo mais. Então eu sigo dizendo tudo isso que esses encontros casuais, como diria Engenheiros do Havaí, num desses encontros casuais, muitas vezes a vida nos proporciona coisas, fatos, e que só vão ser explicados com o tempo e com eles acontecendo. Aí, marcamos, posterior ao almoço, vamos bater um papo mais prolongado, foi assim que fizemos. E estamos apresentando agora exatamente o resultado disso tudo. E aí, além de ter feito uma participação no podcast do Níquel, resolvemos fazer esse que é e não é um laboratório. O laboratório, às vezes, pode não ser só algo para teste, porque ele é um executor também daquilo que se torna permanente. Para que isso aconteça, eu preciso ter o Edu comigo. Esse negócio de estar fazendo tudo sempre sozinho não faz muito a minha linha de pensamento e minha linha de vida. É preciso compartilhar, é preciso ter mais, ter outro alguém. Esse papel vai fazer o Edu. Então eu acabo de manifestar aqui, de dar o pontapé inicial para o podcast, saudando você mais uma vez e dizendo que essa é a intenção, que o Edu também conduza comigo o podcast, as nossas manifestações e como tudo vai acontecer. Com vocês, ou melhor, com você, nesta pessoalidade que merece o momento, Edu Mendas. Que legal. Essa abertura eu realmente nunca vi assim, tão de perto. Alguém fazer... Já tinha ouvido falar. De longe. Ao longe. Cara, que honra tá aqui, assim, do teu lado, numa ideia horizontal
Isso é bonito. Isso é bonito, né? Isso é bonito. Eu vou te Numa mesa hexagonal ou octagonal? Eu acho que ela... Octogonal. Pera aí, vamos contar. 1, 2, Não, 3, tem 4, 7 5, lá. 6, 8. Então, para ver que 6, estamos 8. absolutamente equilibrados, ao mesmo tempo. Me perdoe interromper o teu Não. manifesto, mas é importante isso que estamos falando da mesa, porque diferente de mesas retangulares, onde determinam uma chefia numa ponta, obediências nas laterais e uma suposta parceria no lado oposto, nós, numa mesa em que tem 8 lados iguais, dá exatamente a liberdade igual, o poder igual para todos que nela se aproximam e compõem, assim como há uma limitação, como toda mesa. Não há menor possibilidade do ilimitado. Então, estamos compondo aqui eu, tu e outros 6. Quem são esses outros 6, sabe-se lá, haverão de surgir. É verdade. Bom, Mr. P, a gente muito falou, como tu disse, dentro da nossa insistência, Sim. sobre fazer o podcast, porque a gente acredita que eu digo a gente, porque o Alexandre Níquel é parte determinante também, né? Sim. Inclusive da tua decisão. A gente falou de o que poderia o Mr. P fazer, né? O que poderia deixar o Mr. P com vontade de... Porque precisa, né? A Precisa vida de precisa vontade. de vontade. Não vou chegar aqui e fazer uma coisa só por fazer, né? Não. A relevância. Eu tenho gostado de 2 termos. Relevância é um termo atual. Não se falava em relevância um tempo atrás. E gosto muito do significado. Significado é uma coisa fundamental na vida que pouco se fala, pouco se dá importância. E muito deveria se dar valor. Significado é o que verdadeiramente representa aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca. É preciso ter significados. A vida não pode simplesmente ser o que ela é porque ela é. Não. E o significado leva à representatividade, mas não como representatividade teatral. Esta apenas ilustra, talvez, uma subjetividade, mas uma representatividade real daquilo que se busca através do significado que se quer para a vida. Mas que coisa bem Não me bela. peça para repetir, não, mas nunca está vou gravado. pedir. Está gravado. Obrigado. Quer dizer, se é que foi apertado o REC de forma correta. Né? Mas foi. Agora... Sabe que quando eu ouço aqui no Rio Grande do Sul, não sei onde é que você está ouvindo agora, tem um jornalista chamado REC. Eu sempre que ouço ele, eu fico preocupado. Será que é ao vivo? Será? Essa foi boa, né? Foi muito boa. Essa foi boa. Eu gostei. Tu vê que é um podcast variado, que ele pode ter poesia, filosofia e humor da melhor qualidade. Bom, tu pode não conhecer e não gostar do humor, mas o mar não há quem resista. Muito bom, muito bom. É demais. Tá muito. Essa foi demais. Ruim, foi muito ruim. Então, mas foi bom. Foi maravilhosa. Desculpa que eu vi a reação do Níquel aqui que tá não, mas não sussurrou. Seja refém daquilo que tu vê. Não, né? Seja te aproprie daquilo que tu quer. O importante é que o público deve estar rindo, é óbvio, deve estar feliz, é óbvio, em especial pelo teu retorno. Eu estou aqui como um suporte aqui e um meio campo com o teu espectador aí, com o teu público, tua plateia. Ficou confuso agora, né? Espectador, teu público, plateia. Eu tô na TV, eu tô no palco. Onde não, é que eu tô? Tô no rádio, tô no podcast. Como é o ouvinte do podcast? É o porque amigo internauta. Rádio é ouvinte. Rádio é ouvinte. Espectador é teatro. Mas tu viu telespectador é TV. Não, mas tu viu que eu fui corrigindo? Eu disse por último a tua plateia. Por que a tua plateia? Porque eu acho que tu é um cara que tá sempre dando um show. Um espetáculo. Um espetáculo. Eu sou um espetáculo. Tu é um espetáculo. Obrigado. E tu sabia que as pessoas, elas gostam muito de te ouvir dando conselhos, por exemplo, ou se sentir íntimas de ti. Tu sabia disso, Mr. P? E eu gosto dessa ideia e digo para as pessoas que elas não só devem se sentir, como obrigatoriamente se estabeleçam íntimas, porque nós somos íntimos. Nós somos. Eu falo aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu acho que esta cumplicidade, e por isso as pessoas gostam de me ouvir, porque elas sabem que eu estou no lugar delas quando eu falo. Muito bem. E tu sabe que a gente fez uma proposta, né? Entendi, não vou pedir para repetir.
Certo. Dá para Obrigado. não Constranger. não constranger. Isso, né? não me deixar assim. Mas a gente fez uma provocação, né, para o Níquel. Eu gosto de provocações. Gosto de provocação. A gente disse, Níquel, tu quer tanto que o Mr. P faça um podcast, quer que isso vá ao ar de fato, quer que as pessoas participem. O Níquel tem o podcast dele, que é super famoso, que é o Meia Hora Sozinho, certo? Que já tem um público enorme aí de vários lugares. Então, a ideia foi do próprio Níquel, né, de, no grupo de Facebook, onde ele se comunica mais diretamente com seus fãs, ele fizesse uma provocação a eles, dizendo, mandem um e-mail com suas histórias de vida, com seus momentos aí, ou suas necessidades, de repente, de suas dúvidas sobre relacionamento, sobre momentos da sua vida. E isso faz muito pouco tempo, questão de minutos, talvez 1-2 horas, e já temos diversos e-mails de perguntas encaminhadas para você, Mr. P. Olha aí. O que tu acha? Legal. Posso ler uma história aqui? Eu terei o máximo prazer em ouvir histórias. Eu gosto de histórias. É legal, legal. Obrigado pro Níquel que fez esse meio de campo. Estamos falando aqui com... Vamos ver o primeiro e-mail aqui. Deixa eu ver. Primeiro eu vou ver se a pessoa pediu para ser anônimo. Mas acho que não pediu. Isso é importante. Tem gente que escreve, não fala meu nome no fim do e-mail. No fim do e-mail, e daí não é legal. Porque daí geralmente... Aliás, isso já serve de aprendizado. Muito bem. Quando precisar dizer alguma coisa, quando se por um acaso você que aí está nos ouvindo, se precisa dizer alguma coisa, não deixe para dizer no fim. Isso. Talvez o fim não chegue. O Orkut ensinou muito às pessoas. Porque no Orkut Mas é que verdade. bela frase. O Orkut ensinou muito as pessoas. E eu tenho fundamento para dizer. Que é o seguinte, tu ia mandar um depoimento para a pessoa de uma coisa muito... Porque o depoimento a pessoa precisava aprovar. Correto? Tu lembra disso? E quando tu queria mandar uma mensagem sigilosa, porque não existia mensagem sigilosa no Orkut, tu mandava, não aprova, não publica. E daí depois tu mandava a mensagem que tu queria. Verdade. Não sei o quê, blá, blá, blá. E os mais desatentos, às vezes publicavam, aprovavam e causavam deveras constrangimentos. Sendo que, abre um parênteses, antes do e-mail até, isso já é assunto da atualidade. Já é de atualidades. Então vou fazer os... Não, mas vamos... Não. Não, vou por ti. Claro. Porque é importante o que eu vou dizer agora. É muito importante o que eu vou dizer agora e diz respeito à atualidade. Eu pergunto, não era para publicar. Eu pergunto, não era para não sei o quê. Será que ainda nós precisamos disso tudo? Será que as pessoas não perceberam que redes sociais, elas são parte da vida como qualquer outra coisa? No momento em que eu posto alguma coisa, eu preciso compreender, entender que eu estou executando algo da vida. Eu não tenho porquê de esconder. Eu não tenho porquê de mandar uma mensagem inbox fechada para o Edu com o receio de que ele torne isso público. Eu preciso compreender que isso pode se tornar público. Eu preciso compreender que quando eu conto alguma coisa para alguém e peço segredo para esse alguém, eu corro, sim, o risco desta pessoa contar para outra pessoa. Exatamente. E o segredo é a coisa que mais corre, né? Porque ninguém guarda sozinho o segredo. Uma antiga situação que eu vivi, porque aí já vem histórias de vida, para tu ver, né? Atualidade, história de vida, tudo isso aí a gente está querendo contemplar. Eu tenho uma história depois para contar. Tu quer contar agora ou tu quer primeiro Vamos fazer o seguinte. Do amigo internauta. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro amigo internauta. Vamos pro amigo internauta. Esse termo ele tem que ter fim, mas tudo bem. Eu ainda vou lutar por isso. Não, eu vou te perguntar, porque tu nesse momento vai fazer o papel do condutor. O fio condutor. O fio condutor vai levar para onde? Para a história que eu tenho que chega nessa coisa do segredo, ou tu quer falar sobre o amigo internauta? Eu quero ler o amigo internauta, sabe por quê? Porque a gente segura essa tua história. Ok. Tá bom? A gente segura a audiência. Isso é uma técnica. Gugu, João Kleber,
Tá bem? Mas teu pai deu uma piorada ainda. Deu uma pro João piorada, Kleber. mas ele segura, galera. É mesmo. Para, depois do intervalo, para. O troço não vai nunca. Mas com a diferença Não tá que... legal aquele cabelo dele. Não tá. Vai lá, fala aí. Não tá. Com a diferença que a tua história é uma história Isso. relevante. Ótimo. Ó, usando Bom, eu quero ver se tu